Bom, mas esse não era de tamarindo, era de laranja. É verdade. Claro, porque é de laranja que parece limão e tem gosto de tamarindo. Isso é uma delícia isso aí. E uma sobremesa. Sorria com muita alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição do quadro Rafsani Responde. Vocês enviam as perguntas, a produção seleciona e eu respondo aqui para todos vocês. E a pergunta selecionada foi da seguidora Renata Stingelin. Pergunta: gostaria de entender melhor o conceito da reencarnação no judaísmo e por que ela ocorre. Então vamos lá, vamos responder a pergunta da nossa querida seguidora, a Renata Stingelin. Renata Stingelin, preste atenção, o conceito de reencarnação no judaísmo, Gilgulei Neshamot, o Gilgul, esse conceito, ele nada mais é do que um fundamento racional judaico, onde uma alma deve voltar várias vezes para o mundo físico até cumprir todas as leis da Torá. Na verdade, cada alma tem dois tipos de missão nesse mundo. A primeira missão é a missão global, é a missão geral, de cumprir todos os preceitos, todas as mitzvot da Torá. Essa é uma missão macro. Além disso, cada alma tem uma missão específica, que só você pode desempenhar e mais ninguém. E caso não tenha cumprido a sua, a alma deve retornar a esse mundo para preencher esse vazio, para preencher esta lacuna. Eu vou dar um exemplo. Quando estávamos na escola, se um colega foi mal nos exames de final de ano, ele vai ter que repetir o exame. Todos avançaram, todos passaram de ano, mas ele ficou para trás. Alguns pensam que a reencarnação é como repetir um ano na escola. Enquanto algumas almas se formam para o outro mundo, outras são enviadas de volta para baixo para retificar as coisas. Mas não é bem assim que funciona. Uma metáfora melhor do que essa seria um plano de dados móveis para o celular. A companhia telefônica, que eu não vou falar o nome, porque não pagaram aqui a cota de patrocínio, a companhia telefônica lhe fornece 5 gigabytes de dados por mês. Se você não utilizou toda a sua cota até o final do mês, a cota que sobrou, ela é utilizada como crédito para o mês seguinte. Portanto, se você usou apenas 4 gigas em novembro, esse 1 giga que sobrou, você tem de crédito para o outro mês, para dezembro. Então, dezembro, você tem 6 gigabytes. Essa é a metáfora mais compatível. Nossas almas possuem múltiplos gigas de energia espiritual e potencial divino. Esse é o poder que Deus investiu em nós para cumprirmos nossa missão na vida. Utilizamos esse potencial praticando as mitzvot. Cada mitzvah, cada boa ação, cada preceito da Torá ativa outro gigabyte da energia da sua alma. E esse é o melhor exemplo. Você recebeu um número determinado de dias nesse mundo para utilizar seus gigabytes. No final do ciclo de faturamento, quando chega a hora de deixar essa vida, as partes ativadas de sua alma vão para um lugar mais elevado, porque aquela parte específica você já completou sua missão na Terra. Mas se você tem o potencial de alma não utilizado, se você não ativou toda a energia investida em você, então essa parte não utilizada de sua alma volta em outro corpo para terminar o trabalho. Então, quando alguém morre, rezamos para que a sua alma encontre descanso no céu. E quanto à parte não usada da alma, voltará para uma nova rodada, que nós chamamos de reencarnação. Sim, cada um tem uma missão.
algo específico na sua alma que precisa ser retificado. E essa retificação, ninguém pode fazer por você. Eu já contei a história do grande maestro Toscanini, que certa vez estava sentado na sua casa em Nova York, pronto e preparado para escutar a Filarmônica de Chicago, que iria reproduzir a sua melodia que ele mesmo compôs. E minutos antes de começar a apresentação, batem na porta. Quem era? Um jovem repórter que queria uma entrevista do maestro Toscanini. Toscanini ficou impressionado com a coragem e o atrevimento do rapaz de ir lá sem avisar a senhora marcada. Falou, pela sua coragem eu vou lhe conceder a entrevista, mas não agora. Vem comigo, vamos sentar, porque daqui a alguns minutos vai começar a apresentação. E eles sentam na sala, no sofá, Toscanini fecha os olhos e escuta a apresentação, a melodia que ele mesmo compôs, sendo reproduzida pela Filarmônica de Chicago. E quando termina a apresentação, o repórter já faz a primeira pergunta. E aí, o que você achou? E o Toscanini responde, uma pena que ao invés de 18 violinistas, só tinham 17. O repórter fingiu que acreditou, terminou a entrevista, voltou para casa, mas ficou com aquilo martelando na sua cabeça. Será que só de escutar ele sabe quantos violinistas tinham no palco? O repórter ligou para Chicago e perguntou, quantos violinistas se apresentaram? E responderam, eram para ser 18, mas um não pôde vir e nós iniciamos a apresentação apenas com 17. O jornalista ficou impressionado, como ele sabia? Voltou até a casa de Toscanini, o grande maestro, e perguntou, como você sabia? Eu liguei para Chicago e realmente eram apenas 17 violinistas e não 18. Toscanini não entendeu a pergunta. Como assim? Eu que compus a melodia? E para cada músico eu criei uma nota específica que só ele pode reproduzir, mais ninguém. Então, quando eu escutei a apresentação, aquela nota específica que eu criei para aquele violinista reproduzir, ninguém reproduziu, porque ela era exclusivamente dele. O grande maestro do universo também criou uma nota específica para cada um de nós. Essa é a nossa missão aqui na Terra. E quando nós não completamos e não reproduzimos a nossa nota, a reencarnação nada mais é do que uma nova chance para a gente poder preencher essa lacuna que ficou vazia. Existem também algumas reencarnações punitivas para reparar alguma falha cometida numa vida anterior, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Embora esse assunto possa não ser mencionado de forma explícita nas Escrituras, na Torá, a tradição oral, a Torá Shebel Peh, diversas vezes nos ensina sobre o conceito da reencarnação, inclusive Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah, em Parashat Mishpatim, na porção semanal de Mishpatim, traz o conceito do Gilgul, da reencarnação. E uma vez citada na Torá oral, nós já explicamos várias vezes que a Torá oral e a Torá escrita, elas andam de mãos dadas. É impossível você entender a Torá escrita sem a Kabbalah, sem a Torá Shebel Peh. A pergunta famosa, uma das perguntas continuamente feitas no pensamento judaico, é a seguinte: por que não há menção explícita na Torá falando da vida após a morte? Por que a Torá não fala isso claramente? Ô Jales, você não acredita em vida após a morte? Você não é casado? De fato, não há um único versículo ou frase na Torá que indique de modo claro e inequívoco que existe uma vida após a morte, que existe o conceito da reencarnação. O conceito do céu e o inferno não está claramente referido na Torá. E esse assunto intrigou algumas mentes brilhantes do judaísmo. Eu vou trazer uma das respostas. Um dos maiores pensadores judeus da Espanha, no século XV, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Dom Isaac Abarbanel. Rabi Yitzhak Abarbanel, sim, Abravanel, ele era trisavô
do Silvio Santos. Você tem certeza? Sai pra lá, sai pra lá. A resposta é bem simples, mas muito forte, do Dom Isaac Abravanel. A Torá não menciona o mundo vindouro, porque não é disso que se trata a Torá. As recompensas que a pessoa receberá no futuro, após a vida, após a existência física que ela teve nesse mundo, não deveria ser um fator pertinente no comportamento da pessoa na vida atual. O que é relevante ao discurso da vida é a vida, como é agora, a vida, neste exato momento, o hoje, o presente, a sua maior riqueza. Da mesma forma, às vezes, conhecer a própria reencarnação pode ser prejudicial à sua retificação pessoal. Isso confina a mente da pessoa e não permite que esteja aberta a atingir o bem de modo puro e simples, como poderia ao ser sem conhecimento de vidas anteriores. E este conhecimento pode diminuir a própria conscientização em vez de ampliá-la. Com a morte, a alma e o corpo que formavam uma entidade se separam. O corpo é enterrado, o corpo volta à matéria, da onde ele veio, perdendo toda a sua conexão com a vitalidade. Já a alma é eterna e se transfere desse mundo físico para o próximo mundo, totalmente espiritual. Essa transferência se dá por etapas. Há vários estágios nos quais a alma se desliga gradativamente desse mundo, aos poucos. E a Kabbalah explica que a alma matriz é composta por várias partes. E cada vez que a alma passa por um período de vida, num corpo específico, certas frações delas são aperfeiçoadas e elevadas. No momento da ressurreição dos mortos, no futuro, cada corpo virá com aquela parte específica daquela alma que foi trabalhada durante a estadia naquele corpo. Então, minha querida seguidora Renata Stingelin, está claro um pouquinho sobre o conceito, o fundamento da reencarnação, do Gilgul, e isso mostra que a nossa estadia aqui nesse mundo é passageira. E qual que é a maior lição que devemos extrair disso? Não vamos perder tempo. Nós não somos eternos como corpo e alma. A alma é eterna. E o único período que é possível plantar, produzir, criar, para depois colher os frutos, é na nossa existência física. Então aproveite o seu tempo, sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Fui!